Gente, voltamos! Agora eu comi um gengibre, vamos ver se melhora aqui minha garganta. Mas tá indo bem. Depois que eu falei um pouquinho, voltou a funcionar bem para o dia arter. Pessoal, agora nós vamos trabalhar com a equação da hipérbole, tá? Então, conforme eu já havia discutido com vocês, nós vamos, na verdade, só mostrar aqui como que chegamos na equação da hipérbole, que é muito parecida com a da elipse. Para facilitar e agilizar nossas vidas, temos aqui uma hipérbole, tá? Se vocês olharem no livro, nós estamos na página 141. Coloquei aqui, ó, 141. Deixa eu mudar, isso. E nós vamos para a equação reduzida a 1. São dois tipos de equações, tá? Por quê? Já vou falar. Ó, equação reduzida 1. Então aqui nós temos o seguinte. A hipérbole, essa aqui é a nossa hipérbole, tá? Nós chamamos, o mais comum, o livro não usa esse termo, mas aqui nós temos os ramos da hipérbole. São dois ramos. Acabei não falando antes, mas ramo 1, ramo. São dois ramos, tá? Nós temos os ramos voltados para a horizontal, ou seja, nesse primeiro caso, o eixo real é horizontal. Ou, no caso, ele pertence ao eixo X. Porque o eixo real pode pertencer ao eixo Y também, tá? Então, nós temos o seguinte, vamos lá. Nós vimos que um ponto da hipérbole, temos aqui os seus focos, né? F1, F2, então F1 menos C0, F2, C0. O A1, A0 menos A0. Lembrando que A1, A2 vale 2As e F1, F2 vale 2Cs, tá? Então 2Cs é maior do que 2As. Então lembrando que 2Cs é sempre maior do que 2As, consequentemente C será maior do que A, tá? E nós vimos que um ponto P, a distância de P até F1 menos a distância de P a F2, e essa distância PF1 menos PF2 será sempre constante e igual a 2As. Lembrando que essa distância é dada em módulo, tá? Então, nós temos o módulo da distância PF1 até PF2 menos PF2 é igual a 2As. Beleza, gente? Dessa forma, desenvolvendo toda essa equação, nós vamos ter isso. Claro, deixa eu arrumar aqui. Ó, opa, não me entortar. Tá aqui. Então, aplicando o desenvolvimento da equação, vamos lá. Ó, PF1 menos PF2 igual a 2As, foi o que eu coloquei aqui em cima. Aqui eu desenvolvo, distância de 2 pontos, normal, tá? Venho desenvolvendo, pá. Chegou aqui, gente, o que aconteceu? Ficou C quadrado menos A quadrado. Eu já falei para vocês na aula anterior, que inclusive está aqui, que nós temos uma relação entre C quadrado, B quadrado e A quadrado. Ou seja, nesse ponto aqui, C quadrado menos A quadrado é igual a B quadrado. Então, o que ele faz? Chegou nessa parte da equação, ele substitui C quadrado menos A quadrado por B quadrado, tá? Porque uma vez que eu desenvolvo a distância entre P e F1, P é um ponto genérico dela, até F1, que é um foco, menos C0, menos PF2, percebam que eu vou trabalhar com as variáveis x, o ponto F está associado a C, e a constante é 2As, então só vai aparecer C e A. Só que nesse ponto aqui do desenvolvimento da equação, eu consigo colocar C quadrado menos A quadrado em evidência,
o x ao quadrado em evidência, aí fica uma relação entre c quadrado menos a quadrado, que eu substituo por b. Ou seja, chegamos assim, nesse outro ponto, em que nós temos b quadrado x quadrado menos a quadrado y quadrado igual a quadrado b quadrado. Dividindo a equação por a quadrado b quadrado, temos a equação da hipérbole. Tá? Então, mais para mostrar mesmo como que se chega até ela, o porquê de tudo isso. Não vou desenvolver, senão a gente vai ficar aqui uns 20 minutos, só para desenvolver. Tá? Portanto, gente, aqui que ele fala sobre o eixo imaginário, só que eu já coloquei antes, porque esse eixo imaginário, ele vem para suprir exatamente essa necessidade aqui, ó, desse cálculo. Então, colocando o eixo imaginário, eu acho uma relação entre A, B e C, substituindo C quadrado menos A quadrado por B. Esse é o papel dele, tá, pessoal? Então, aqui que ele vai falar do eixo imaginário que eu já havia falado para vocês. Portanto, a equação da hipérbole será dada por x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Olha aqui o que muda. Presta atenção. X quadrado está sobre a quadrado. A quadrado é a medida do eixo real. Aliás, 2A's é a medida do eixo real. Tá certo? O eixo real está contido no eixo x. Porque existem duas equações. Essa é uma. A outra equação, gente, é essa daqui. Peraí, deixa eu colocar na outra página. Essa daqui, tá? Então, quando os ramos da hipérbole estão voltados para cima, um ramo, o outro para baixo. Ou, nesse caso, ó, equação reduzida, eu mudei um pouquinho a ordem do livro, tá? Eu já falo das assíntotas na sequência. Equação reduzida 2. O que mudou aqui? Mudou que o foco agora é 0C, 0 menos C. Aqui o ponto A é dado pelo par 0A, 0 menos A. Então, muda a posição dos pontos, tá? O eixo real A1, A2, eixo real, ele pertence ao eixo Y, ele está contido no eixo Y. Ele faz parte do eixo Y, tá? Ele está no eixo Y, então está na vertical. Ok, gente? Na verdade, o termo correto aqui, eixo real, está contido, né? No eixo Y. Beleza, gente? Então, no caso aqui, ele faz parte, ele é um pedaço do eixo Y. Então, aqui, se eu pegar um ponto P qualquer, a distância de P a F2 menos a distância de P a F1, então PF2 menos PF1 também é igual a 2As. Só que se eu desenvolver essa equação, o que vai mudar em relação ao anterior é que y quadrado sobre a quadrado menos x quadrado sobre b quadrado é igual a 1. O que muda é que o a quadrado agora aparece sob o y quadrado. Por quê? O a está relacionado à medida do eixo real. O eixo real está contido no eixo y. Por isso. Então é só inverter. Como na elipse. A diferença é que aqui é menos. Tá? Então, inclusive, esse é um recurso que eu uso para identificar se a equação é de uma elipse ou de uma hipérbole. Se for positivo, elipse. Se for hipérbole, é negativo. Positivo, elipse, negativo, hipérbole. Tá bom? Agora, essas aberturas dos ramos, pessoal, tem uma relação, tá? Quanto que eu abro, quanto que eu fecho, tudo está relacionado à excentricidade dela.
Mas para eu delimitar essa abertura, nós utilizamos as assíntotas. Como obter uma assíntota de uma hipérbole? Bom, em relação às assíntotas, é bem tranquilo, ó. As assíntotas são duas, né? São, na verdade, duas retas, viu, gente? Nós temos aí duas retas. São retas que limitam. Então, por exemplo, ó, fechei aqui. Como que eu vou fazer para identificar? Então, vamos supor. Esta medida aqui é A. Se eu pegar a medida C e jogar aqui para cima, eu obtenho o ponto B. Ponto B. Então, aqui eu tenho C. E aqui eu tenho B. Bzinho. Tá? Como nós já vimos. Então, o que eu preciso? Eu preciso do A e do B. Então, vou jogar ele aqui para baixo também, ó. B2, B1. Tá? Então, aqui também vale Bzinho. E aqui também vale Azinho. Pronto. O que eu faço? Eu simplesmente faço um retângulo dessa forma, ó. Passando uma vertical por A, por A1, por A2. Passo uma outra aqui, por B1, B2, uma horizontal agora, por B1, B2, por B1 e por B2, montando esse retângulo. Tá certo? E para encontrarmos as assíntotas, é só traçarmos as diagonais do retângulo. Uma tá aqui. A outra está aqui. Deixa eu só voltar essa aqui um pouquinho, ficou um pouquinho torto. As assíntotas, elas não tocam as hipérboles, tá, gente? Ah, mas como que eu acho a equação das assíntotas? Ó. Assíntotas. Como que eu acho as equações? Simples. Pego esse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor bem... Pego esse ponto aqui, não é o ponto P, tá? Esse ponto, o x dele vale A. O y dele vale B. E esse outro ponto, ó. Aqui o x dele é menos A, o y é menos B. Pronto, tenho dois pontos de uma reta, traço essa reta. Eu tô explicando como faz, porque é muito mais fácil você guardar do que ficar vendo fórmula aí, tá? Então, entendam o que é a assíntota. Num desenho você pode traçar a assíntota, mas se o exercício pedir a equação, você monta a hipérbole, faz isso que eu fiz e traça a equação de uma reta, gente. Você tem os dois pontos. Equação da reta vocês já viram, vocês já sabem traçar. É bem simples. Tá? Só que são duas retas. Aqui eu tenho o outro ponto, ó, menos AB, e aqui A e menos B. Pronto. Tem as duas equações. Fechou. Tá certo? Ah, mas e se ela for com o ramo voltado para cima? Os ramos, um ramo para cima, outro ramo para baixo. Ou seja, eixo real vertical. Tá? Mesma coisa. Eu preciso de A e B. Tá bom? É isso aí, gente. Valeu, até o próximo.